Será mesmo que a Bíblia precisa ser atualizada? Estes últimos dias fomos surpreendidos por um pastor que questionou a inerrabilidade da Bíblia, dizendo que ela deve ser atualizada para transformar o Evangelho conforme o desejo de cada um, de uma forma inclusiva, que alguns textos deveriam ser retirados porque têm impedido alguns de virem até Deus. Atualização essa para uma nova teologia liberal. E esta afirmação é inadmissível, porque a Bíblia, ela nunca se contradiz. A Bíblia não precisa ser atualizada. Ela já é atual. E o que contém nela é suficiente para transformar, ajustar, corrigir e salvar as vidas, para que elas não se percam com o engano de que, da forma que estão, está tudo bem, e isso não é verdade. A Bíblia deixa claro que todas as práticas que levam o homem ao inferno, e não adianta maquiar a Bíblia e esconder a verdade das pessoas. Todos devem conhecer a verdade que as libertará. Essas falácias são discursos progressistas, mas o Evangelho verdadeiro traz para as vidas um novo nascimento, mudança interior. E quem precisa mudar somos nós, e não a palavra. Portanto, no discurso desse pastor, há traços de teologia liberal. Vamos entender um pouco do que significa isso? Como que a teologia liberal enxerga a Bíblia? Pois bem, eles enxergam a Bíblia como um texto apenas, e os eventos da Bíblia são considerados mitológicos. Por exemplo, não acreditam que as histórias da Bíblia aconteceram, mas eles acham que é importante contar sobre o fato ocorrido, mas para reflexões ou apenas para o uso litúrgico. Querem adaptar a Bíblia para abafar pecados e não pregarem a verdadeira mensagem do Evangelho. Uma forma de adequar a pregação do Evangelho para atrair um público. Mas o verdadeiro Evangelho não precisa ser moldado, atualizado para atrair multidões, mas as pessoas é que serão moldadas e transformadas pelo Evangelho e não o contrário. Um pastor americano presbiteriano chamado Timothy Keller, conhecido como Tim Keller, ensina que primeiro deve-se observar a cultura para pregar o Evangelho e entendê-la e desafiá-la a uma mudança através da pregação. Segundo ele, quem tem que se atualizar é o pregador e não a Bíblia. Hoje é pregada uma teologia que corresponde e concorda com a cultura atual para satisfazer os seus próprios desejos. Apresentam uma pregação cheia de facilidades, onde não se falam em renúncias, nem arrependimentos, nem disciplinas. Afinal, são todos filhos de Deus. Veja o que Paulo diz, o que ele já nos advertia em Hebreus 12, 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim bastardos. Na parábola do joio e do trigo, Jesus disse que o joio apresenta os filhos do maligno, Mateus 13, 38. Certa vez, alguns judeus também tentaram dizer a Jesus que todos eles eram filhos de Deus, mas a resposta de Jesus foi muito clara: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. João 8, 42, 44. É preciso combater contra esses pensadores heréticos, essas teologias liberais, evangelhos distorcidos, cheios de sutilezas de Satanás, pregando mentiras usando o nome de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e ela contém exatamente a palavra que
converte, que edifica, que salva e purifica o homem do pecado e o transforma para viver em Cristo. A inerrância da Bíblia é a convicção de que ela, na sua condição original, não contém erros. Os autores foram inspirados por Deus e toda a palavra é fiel e verdadeira. Ela é absolutamente suficiente para a vida e fé. 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostatar da fé é renunciar à verdade, abandonando a fé. Os espíritos enganadores são fáceis de identificar. São como as aparências. Parece que é crente, parece com um culto, parece que é evangelho, mas não é. São enganadores pregando e enganando as pessoas. A doutrina de demônios são as deturpações que fazem da palavra, adaptando textos para satisfazer seus desejos e deleites próprios. 2 Timóteo 4:3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Se você está congregando em uma igreja que só prega facilidades, não ensinam as pessoas sobre o que é pecado e para onde a vida de pecado pode levar, saia deste lugar. Procura um lugar que prega a palavra que liberta e que confronta você para uma nova vida, um novo nascimento, um novo coração, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. Espero que este vídeo abençoe você que ama a verdadeira pregação do Evangelho. Eu sou a pastora Damares Souza e se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no meu canal. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida.